performance do teu banco. Tá? Então eu não vou falar disso nesse treinamento. O único item aqui que eu não vou abranger nada vai ser o sistema operacional. Então a gente já viu onde estão os problemas de performance, já viu onde a gente deve tunar quando a gente sabe onde estão os problemas de performance, e agora eu vou explicar para vocês o que a gente vai ver nesse treinamento. Então neste treinamento, aqui para ficar mais claro o que vocês vão aprender durante o treinamento, vocês vão tunar principalmente os itens lá, aplicação e projeto do banco. O forte é o item aplicação. Então o foco aqui está em verde, ó, SQL ruim, SQL mal escrito. A gente tem que saber como escrever um SQL adequado para a gente poder otimizar a performance das nossas aplicações. Tá? Então a gente vai aprender a utilizar recursos de paralelismo, que são múltiplas CPUs. Tá? Então eu vou mostrar para vocês aí várias dicas para vocês fazerem uma modelagem que pode proporcionar melhor performance nas tabelas, nos objetos da tua aplicação. Tá? E aí no final, quase no final aí do treinamento, no capítulo 6, eu vou dar algumas dicas que eu já comentei aí com vocês, de configurações de parâmetros do banco que também vão melhorar a performance das instruções SQL. Então eu sempre comento aqui com vocês, nos slides anteriores eu falei, o foco desse treinamento é tunar a instrução SQL. Tá? Por que tunar a instrução SQL? Tá? Então eu tento justificar isso nesse slide que vocês estão vendo agora no vídeo. Tá? Por que me preocupar em tunar a instrução SQL ao invés de deixar esse trabalho de tuning para o DBA? O DBA pode ir lá, alterar alguns parâmetros do banco e tunar o banco de dados, ao invés de eu ficar tunando a instrução SQL. Ou ao invés de fazer isso, a gente pode fazer um upgrade do servidor. Troca o servidor, compra um servidor novo. Tá? Um servidor 3 vezes melhor que esse, para poder proporcionar melhor desempenho para as minhas aplicações. Tá? Então por que eu não faço isso? Tá? Minha resposta aqui nesse slide. Primeiro, porque SQL ruim é a causa número 1 de problemas de performance. E eu digo isso, não é uma afirmação minha. Tá? É uma afirmação dos autores que vocês vão ver aí nas referências da apostila que eu entreguei para vocês. Um livro chamado Oracle Essential. Então são 3 caras aí que escreveram esse livro. Eles escrevem esse livro há muito tempo, eles estão sempre atualizando ele. A última atualização dele corresponde a Oracle Essentials, versão 11G do Oracle Database. Então eles falam uma visão geral de banco de dados Oracle, e lá eles citam que a causa número 1 de SQL ruim a causa número 1 dos problemas de performance é SQL ruim. Tá? Então, por que eu vou focar meu esforço em outras áreas de otimização, sendo que a causa número 1 é SQL ruim? Então eu foco onde está a raiz dos problemas de performance, SQL ruim. Vou tentar otimizar esses caras, eu vou trabalhar nessa área. Tá? Ao invés de tunar o banco, ao invés de trocar o hardware. Tá? Então onde eu posso obter melhor resultado é tunando SQL. Tá? Então uma aplicação bem projetada, que o cara já conhece esses conceitos de tuning, tá? Ele escreve SQL legal, SQL bom, ele soube criar os índices corretos para as consultas que ele escreveu na aplicação. Tá? Essas aplicações bem projetadas, bem tunadas, elas rodam bem até mesmo em um banco de dados mal configurado. Tá? Então a gente tem lá na empresa um DBA que não sabe configurar o banco, ou na verdade nem tem DBA, tem um banco de dados Oracle rodando sozinho lá. Tá? Ele está mal configurado, as configurações padrões não atendem às características das aplicações da minha empresa. Então se ele está mal tunado, mas a minha aplicação é boa, tem um SQL bom, a aplicação vai rodar legal nesse banco. Agora o contrário é de muito difícil. Ter uma aplicação com SQL ruim, ela vai rodar mal mesmo em um banco de dados bem tunado. Então um banco que tem um bom hardware e um banco bem configurado, também, mesmo tendo essa configuração, uma aplicação com SQL ruim também vai rodar com performance ruim. Tá? Então não adianta você pensar somente em tunar, deixar o DBA tunar o banco de dados ou trocar o hardware. Nem sempre isso vai resolver o problema. Na maior parte das vezes, resolve uma parte do problema, resolve um pedacinho do problema. Tá? Então o principal é você aprender a tunar as instruções SQL. E no próximo slide eu mostro aqui para vocês um artigo que eu vi recentemente, de um cara que ele fala aqui sobre tuning de banco de dados. Ele chama-se Sandro Lopes, ele publicou aí na data de 9 de janeiro de 2012, foi recente. Ele fala aí de uma história, ele relatou aí uma história de um amigo dele que tinha uma aplicação que estava com a performance muito ruim, e lá na empresa dele eles resolveram trocar a máquina servidora do banco de dados. Tá? Compraram uma máquina muito mais parruda,
o sistema melhorou um pouco a performance, mas não resolveu o problema. A aplicação ainda estava lenta. Então aqui comprova, eu achei legal incluir isso aqui no material do treinamento, porque é um artigo que eu acho que vocês devem ler aí para ter uma noção de que atualizar o hardware, por exemplo, não iria resolver 100% dos teus problemas de performance. Tá? Então nesse caso aí que o cara relatou, não resolveu o problema dele. Tá? Eu, na empresa em que eu trabalho, a gente já fez atualização também de servidores. Eu passei por algumas migrações de servidor de banco de dados. Tá? Então a gente usa lá no banco de dados de produção ainda a versão 10G. A gente trocou um dos bancos de produção, a gente trocou de máquina. E aí eu monitorei, eu tirei alguns relatórios lá de uma ferramenta chamada AWR do banco, que ela faz tuning de instância, ela verifica como é que está a instância, a performance dela. Eu tirei alguns relatórios e verifiquei o antes e depois. Aí eu vi que trocando o hardware, algumas consultas que eu escolhi aleatoriamente lá para ver a performance do banco, melhoraram, caíram pela metade o tempo de execução. Então melhorou. Então o tuning de hardware melhora a performance. Mas pode ser que esse tempo ainda não seja metade, pode ser que ainda não seja o suficiente para melhorar a performance de aplicações que estão muito ruins. Então, às vezes você tem um SQL que está rodando lá em 30 segundos. Você trocou o hardware, caiu para 15, 15 ainda não é aceitável. Você precisa que aquele SQL rode em 1 segundo. E aí a atualização de hardware não vai resolver o teu problema. Aqui já estou quase finalizando esse capítulo. Eu gosto de ressaltar aqui, neste treinamento, que ao tunar as queries de uma aplicação, tá, eu não estou tunando somente a minha aplicação, eu estou tunando todas as aplicações que estão no meu banco de dados. Então numa empresa, numa grande empresa que tem muitas aplicações e muitos usuários, quando eu tenho uma aplicação ruim, essa aplicação ruim piora a performance de todas as outras. Eu passei por isso várias vezes, tá, e eu tive que bloquear recursos para os usuários dessas aplicações ruins não prejudicarem as outras aplicações do banco. Tá? Então, se você tuna a tua aplicação, você está tunando também outras aplicações. A tua aplicação consome menos recurso do banco e o banco tem mais recursos para atender as outras aplicações. Aqui a parte final, o último slide aqui desse capítulo. Então, o que eu gosto também de ressaltar para vocês que é importante vocês terem o conceito de que performance sempre caminha em sentido oposto de segurança. Então, quanto mais segurança eu implemento no meu sistema ou no meu banco de dados, normalmente vai cair a performance dessa aplicação. Então, quanto mais recursos de segurança eu implemento, menor fica a minha performance. Então, vocês como desenvolvedores, como DBAs, tá? Como caras que estão procurando tunar as aplicações, vocês precisam pesar o que vocês devem implementar de segurança a ponto de que não prejudique a performance dos teus sistemas. Então eu vou implementar lá a criptografia, é necessário? É uma aplicação crítica, eu preciso proteger esses dados? Então implementa. Se é uma aplicação que não pode expor esses dados são confidenciais, implementam. Agora, não precisa, não são dados confidenciais, então esquece, não implementa a criptografia. Porque se você implementar, você vai ter menor performance. Tá? Então um exemplo que eu dou, no meu blog tem um artigo que eu falo lá de TDE. É um recurso do banco de dados Oracle que você consegue implementar criptografia no nível das tabelas no 10G e no banco 11G a gente já consegue implementar no nível de tablespace. Eu vou comentar depois sobre o que é uma tablespace no próximo capítulo. Esse recurso TDE, eu falo lá no meu blog, no meu artigo, eu dou um exemplo lá que após implementar a criptografia numa coluna, numa tabela, a performance de uma instrução select naquela tabela cai. Por quê? Tem que ter um tempo para descriptografar os dados da coluna quando você vai retornar aquela informação. Então é impossível que a performance seja a mesma de uma coluna criptografada e uma coluna não criptografada. Então eu gosto de ressaltar isso para que vocês saibam avaliar quando realmente vocês devem priorizar performance ou segurança. Então pessoal, aqui eu termino a videoaula do capítulo 1. Né? Espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar agora com a videoaula do capítulo 2. Obrigado.